por este culto. Obrigado, Pai, porque ele nasceu em teu coração e antes de nascer no coração dos nossos líderes aqui na terra, Pai. Nós te damos graças porque você é um Deus missionário, você é o grande missionário, você tem uma missão a ser feita nesse mundo. E obrigado porque nós somos os teus missionários que estamos aqui agora e que daremos continuidade, Pai, a essa missão aqui na terra. Pai, te damos graças em nome de Jesus pelo Santo Espírito de Deus, porque é Ele que nos guia em todas as coisas. Obrigado porque eu sou apenas um instrumento em tuas mãos, para que você possa, Senhor, hoje falar aquilo que está em teu coração a respeito desse tema, possa tratar conosco, para que nós possamos amar as missões como o Senhor ama, para que nós possamos sonhar os mesmos sonhos que o Senhor sonha, Pai, para que nós possamos desejar as mesmas coisas que o Senhor deseja, para que possamos, Pai, ter compaixão daqueles que você tem compaixão, para que possamos ter misericórdias daquele que você tem misericórdia, Pai. Para que possamos nos lembrar daquele que você se lembra. Para que possamos andar nesse amor que mudou a nossa vida e que tem poder para mudar a história da humanidade, Pai. Pai, te damos graças porque um dia nós fomos alcançados. Obrigado, Senhor, porque você nos perdoou. E obrigado porque você nos deu uma nova história, uma nova oportunidade. E obrigado, Pai, porque hoje você nos chama para fazer o mesmo com aqueles que ainda não chegaram até aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, você é livre para se mover conforme a sua perfeita vontade, Senhor. Pai, te agradeço por esta semente sendo plantada nesses corações e gerando frutos que vão glorificar o teu santo nome. Obrigado porque essa semente, Pai, ela não vai morrer, mas ela vai crescer fortemente, Pai. Pai, obrigada, Senhor, porque ela vai cumprir o propósito pelo qual ela está sendo enviada hoje, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Então, eu gostaria, pode deixar ali, o Ushuaia. Então, quem sabe o significado de Ushuaia, né? Está lá no próprio banner, está dizendo ali, até os confins da terra. Até os confins da terra. Então, já que a gente está falando de missões, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que missões começou no coração de Deus, porque Deus, ele é o grande missionário. Como sempre, Deus, ele nunca vai nos pedir nada que ele não tenha feito. Ele sempre nos pede algo que ele já fez. Então, se a gente vê lá, a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre Jesus Cristo, né? Porque ele é o nosso grande missionário, ele deixou os céus, ele deixou a sua glória, né? E ele veio cumprir o propósito pelo qual Deus o enviou à terra, deu a ele um corpo de um ser humano, e ele veio aqui como missionário, para cumprir um propósito. Nós vamos ver um pouco sobre esse propósito, vamos entender que o nosso propósito é propagar o propósito de Jesus Cristo. O propósito é o mesmo. Jesus disse lá em Marcos 16:15, os meninos podem colocar aqui, Marcos 16:15, é um versículo bem conhecido de todos nós, onde Jesus diz, se você quiser, um dia você pode pregar o evangelho. Quando você estiver sentindo vontade, você pode pregar o evangelho. Um dia, quando for favorável para você e você seja talvez muito dinheiro, aí você pode pregar o evangelho. Quando você não tiver dificuldades na sua vida, aí você pode pregar o evangelho. Quando o mundo for perfeito, você pode pregar o evangelho. Não foi isso que está escrito naquele versículo. Está escrito o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus está dizendo aqui, ide, ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordenança para mim e para você. Ele não perguntou se a gente queria fazer. Ele disse que nós temos que fazer. Você tem que ir, você tem que pregar. Não, mas eu só tenho que pregar para os brasileiros. Ele disse a toda criatura. Se os japoneses ou os chineses são uma criatura de Deus, você tem que pregar o evangelho para eles. Se os chilenos são criaturas de Deus, você tem que pregar para eles também. Se os índios são criaturas de Deus, você tem que pregar para eles também. Se os detentos da prisão são criaturas de Deus, você também tem que pregar para eles. Se as crianças abandonadas em orfanatos são criaturas de Deus, você também tem que pregar o evangelho para elas. Se os drogados são criaturas de Deus, você também tem que pregar o evangelho para eles. Se as prostitutas nos bordéis são criaturas de Deus, você também tem que pregar o evangelho para eles. Se os assassinos, se os homicidas, se os homens-bombas de um país muçulmano, claro que ainda não explodiram, você também tem que pregar o evangelho para eles. Jesus disse que você tem que pregar o evangelho a toda criatura, que toda criatura necessita ouvir essa palavra.
Sabe, você acha que o mundo precisa ouvir o evangelho de Deus? O mundo é perfeito? O mundo não é perfeito. Existem dois reinos nesse mundo, que é o reino de Deus, o reino das trevas. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino de Satanás. E o reino de Satanás, ele não tem pena de ninguém. Você vê nas notícias dos jornais todos os dias. Criança sendo abusada. De quem é essa obra? De Satanás. Pai matando filho, filho matando pai. Obra de quem? De Satanás. Alguém decidiu fazer a vontade de Satanás. Satanás reina nesse mundo quando alguém faz a vontade dele. Da mesma forma que quando alguém faz a vontade de Deus, Deus reina nesse mundo. Porque é o ser humano quem dá lugar ou não. Então, se os homens aí fora estão fazendo barbaridades, é porque eles não conhecem a Deus. E eles precisam conhecer ao Senhor. Se eu e você somos guardados dessas coisas, é porque nós já ouvimos essa palavra. Se eu decido honrar minha mãe, é porque um dia eu aprendi que tenho que honrar o meu pai e a minha mãe na palavra de Deus. Se eu decido não mentir para você, é porque eu decidi honrar Jesus. Mas se ninguém tivesse me ensinado isso, se alguém tivesse dito que eu poderia mentir, porque Satanás ensina que não tem problema mentir. Qual o problema de você mentir se você está se dando bem? Qual o problema de você usar uma balança diferente? É assim no reino de Satanás. Então, o que você vê aí fora no mundo é o reino de Satanás ou o reino de Deus. E você tem que estar inconformado com as coisas que não são de Deus no mundo. Porque se você não ficar inconformado, você não vai querer mudá-las. Só que Jesus, ele deixou os céus porque ele estava inconformado com o homem que nós estávamos sendo. Com a barbaridade que o homem tinha se tornado sem Deus em seu coração. E Jesus, ele veio pregar uma mensagem de que nós tínhamos que mudar. Ele disse: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Deixai as suas obras mortas. Deus não criou vocês para isso. Deus criou vocês para serem a imagem e semelhança dele. Então, ele veio restaurar aquilo que tinha sido perdido. O homem se perdeu de Deus. Foi contaminado pelo pecado. E sabe, talvez você possa dizer: mas eu não tenho a solução para tudo isso, eu não tenho como impedir que uma criança de 9 anos seja abusada por uma pessoa de 65 anos lá no país do Oriente Médio. Eu não tenho, entre aspas, eu não tenho, mas Jesus pode. A minha oração, como o pastor disse aqui, pode mudar isso. Sabe, você quer mudar o mundo, você quer mudar as coisas que você não concorda, você pode mudar, porque Jesus está te chamando para mudar o mundo. Sabe quando é que o mundo vai mudar? Quando as pessoas mudarem. Não é o dinheiro que muda as pessoas. Se o governo der R$1 milhão para um assassino, isso não vai mudar ele. Talvez piore ele, porque ele vai se sentir mais poderoso para fazer alguma coisa. O que vai mudar alguém que está no pecado, para ele deixar de ser um assassino, para ele deixar de ser um homicida, é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode mudar o mundo. Por isso que nós temos que pregar o evangelho e temos que levar Jesus para as pessoas. Veja o que Jesus Cristo disse. Ele falou que nós deveríamos ir. Ok, eu acredito que vocês entenderam isso. E que o mundo precisa desse id. Mas vamos ler lá em João 20 e 21. O que foi que Jesus Cristo falou? A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Com o mesmo propósito com o qual Deus me enviou à terra, eu estou enviando hoje vocês. Deus me enviou aqui para mudar a história de vocês, então vocês agora vão ter que ir também para mudar a história de outras pessoas. Entenda que a maioria das pessoas que encontraram Jesus Cristo e que realmente davam ouvidos para ele, porque se você, mas um dia eu falei de Jesus e alguém meio que rejeitou, olha, Jesus também lá chamavam ele de Beelzebu. Os líderes judaicos à época de Jesus Cristo eram contra Jesus. Os líderes políticos, digamos assim. Mas Jesus, ele não parou por causa das dificuldades ou porque os irmãos dele não acreditavam nele. Não importava, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha sido chamado para fazer. Então não é porque você pregou para alguém e aparentemente aquela pessoa, aquela semente, parece que não está acontecendo nada na vida dela. Eu tenho para mim que as sementes das árvores, algumas nascem mais rápido, outras demoram um pouco mais. Então tem algumas pessoas que vão demorar um pouco mais. Elas têm o tempo delas, mas você não pode desistir. Você tem que estar continuando regando, e a água é a palavra de Deus.
continua regando, continua regando. Um dia ela vai brotar. Então não desiste por causa disso, porque Jesus não desistiu. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Então, o que é ser um missionário? Ser um missionário é dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra. Jesus é o grande missionário, ele é o nosso referencial como missionário. E lá em João 14:12, Jesus disse que nós faríamos o quê? As mesmas obras que ele fez. Jesus passava em todos os lugares pregando o evangelho e curando as pessoas, tendo compaixão das pessoas. Ser um missionário vai estar sempre envolvido com pessoas. O reino de Deus refere-se a pessoas. A mudar a vida e a história de pessoas, porque Deus ama as pessoas. Porque Deus amou o mundo são as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não peguei esse versículo, mas lá em Timóteo diz que o coração de Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da salvação. Esse é o desejo de Deus, mas as pessoas têm livre-arbítrio de escolher. E talvez você não entenda isso, mas digamos que, eu vou usar um exemplo para você. Digamos que se uma pessoa ama outra, um homem ama uma mulher ama um homem, porque eu te amo, você tem que se casar comigo obrigatoriamente, e o outro é livre para dizer que não quer se casar comigo. Mesmo que eu ame, ou que ele me ame, se eu disser eu não amo você. O amor é aquele que se você não me ama, então realmente fica livre. O amor é aquele que, conquista. Então Deus, ele é amor, então ele tem que conquistar as pessoas. Ele não vai obrigar nenhum de nós a ficar com ele. Isso não é Deus. Quem faz isso é Satanás. Você nunca vai ver uma pessoa possessa de Deus. Você vê uma pessoa possessa por um demônio. Mas de Deus não. Porque Deus não tira de você a sua liberdade. Você é livre. E Ele te chamou para a liberdade. Então, nosso Deus, Ele é amor. E Ele não quer que você se case com Ele se você não está apaixonado por Ele. Então, Ele te conquista para que você deseje. Sim, eu estou com Jesus porque eu quero estar com Jesus. Jesus não me obrigou a estar com Ele em nenhum momento. Ele não fez isso com nenhum de vocês também. Ele ama vocês e Ele atrai vocês pelo amor. E é da mesma forma que Jesus quer atrair aqueles que também estão ainda longe deles. E aí, Jesus Cristo veio ao mundo. E eu gostaria que vocês abrissem também lá em Lucas 4:18. Nós vamos ler Lucas 4:18 e 19. O propósito pelo qual Jesus Cristo também veio ao mundo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que Jesus veio. Ele está dizendo, Jesus veio para nos libertar. A Bíblia diz que nós fomos resgatados do império das trevas. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos resgatados. Jesus veio nos libertar. E não apenas nos libertar, Jesus veio também nos perdoar. Porque um dia nós pecamos. Porque um dia fizemos coisas que não agradaram a Deus. Isso nos faz entender porque Deus também ama aqueles que já fizeram coisas más. Exemplo, uma pessoa que está na cadeia. Uma pessoa que está na cadeia, ela também pecou. Para nós há diferença. Eu só menti e ela matou. Mas para Deus é o pecado. Jesus morreu por todos os pecados. Jesus não morreu apenas pelos pecados menores. Ele morreu por todos os pecados. E Ele morreu por todos que realmente se arrependerem e aceitarem a Ele como Senhor e Salvador, para que aquela pessoa não viva o resto da vida dela uma eternidade longe de Deus. Porque se viver longe de Deus aqui nesse mundo é ruim, imagina viver a eternidade longe dEle. Muitas pessoas falam que aqui na terra é o inferno. Gente, a gente nem sabe o que é o inferno, de fato. A gente não tem noção. E glória a Deus que estamos na igreja e que somos filhos de Deus para que nunca venhamos saber. Mas lá não é um lugar bom. E a Bíblia diz que Deus criou o inferno não para nós.
criou o inferno para Satanás e os seus anjos. Então Deus não deseja que você vá para lá. Assim, entenda que Deus não deseja que as pessoas que estão lá fora também vá para esse lugar. Deus deseja que elas sejam salvas, assim como você foi salvo, para que o nome delas também seja escrito no livro da vida. Para que naquele grande dia, quando Jesus Cristo finalmente voltar, aquelas pessoas possam estar lá junto conosco. Sabe que a única coisa que nós vamos levar para os céus, eu não vou levar essa roupa, eu não vou levar o meu carro, eu não vou levar o meu apartamento, eu não vou levar nada que eu possa ter conquistado na terra. Apesar dessas coisas serem importantes enquanto eu vivo aqui na terra. Mas se Jesus me chamasse hoje, o meu apartamento ficaria aí, o meu carro ficaria aí, os meus sapatos ficariam aí, as minhas roupas ficariam aqui, os meus brincos, tudo ficaria aqui. A única coisa que eu levaria junto comigo era encontrar lá em cima as pessoas que eu contribuí para que elas conhecessem a Cristo. Essa é a única riqueza que eu posso levar para o céu, são as pessoas. Porque do jeito que você veio para o mundo, despido, você vai voltar também, não é? Então esses são os tesouros que Deus quer que você, quando você se apresente diante dele nos céus, você esteja nas suas mãos. Pessoas. Quantas pessoas você está influenciando para que elas conheçam Jesus? O que você está fazendo para que o mundo tenha menos violência? O que você está fazendo para que o mundo tenha menos adultério? O que você está fazendo para que no mundo tenha menos filhos que não honram seus pais? O que você está fazendo? O que você está contribuindo para mudar o mundo? Para que tenham menos pessoas amarguradas e em depressão e sozinhas? Você é as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. O pastor Bundy e Jen saíram do país dele, dos Estados Unidos, e vieram para o Brasil porque Deus disse para ele: vai lá levar a minha palavra. Não foi fácil para eles, irmão. Eu conheci o pastor Bundy. Não foi fácil para eles. Hoje você está vendo o ministério, já está há quantos anos para você estar vendo o resultado de hoje? Mas não começou assim. Ele começou numa casa com poucas pessoas e ele perseverou, ele não desistiu. Por isso que é o que é hoje. Mas não foi fácil para ele deixar a família dele e vir para cá, onde ele não tinha ninguém, onde ele nem falava português. Assim como não está sendo fácil para Jussier e Joanice estarem lá no Japão, numa cultura totalmente diferente da nossa. Como vocês viram ele falar na live, de que uma cultura totalmente fechada, onde eles têm preconceito só pela diferença de cor de pele, a diferença do cabelo, onde eram tratados de forma diferente, e eles estão ali amando aquela nação, porque eles já podiam ter voltado e ter desistido, apesar da dureza do coração, mas eles estão lá porque quem chamou eles não foi eu nem você, irmão. Foi Jesus quem chamou eles. E porque o amor de Deus é dessa forma, ele ama aqueles que não merecem. Então eles estão lá sofrendo tudo que estão sofrendo, porque eles sabem que vai valer a pena no final. Sabe, a Jussara está lá no Camboja. Não sei se você já ouviu um pouco da história dela, mas eu já ouvi. Ela deixou tudo aqui. Ela vendeu, ela era dentista. Ela vendeu tudo e foi para o Camboja para salvar aquelas crianças que os pais vendem por $50 para serem abusadas sexualmente, porque eles estão passando fome em casa, então eles vendem os filhos. E sabe Deus, quem compra aquelas crianças, o que fazem com elas? Então ela está gastando a vida dela para que crianças não sejam vendidas. Para pregar um evangelho no Camboja onde não se pode falar de Jesus. Porque você pode falar de quem você quiser no Camboja, mas de Jesus você não pode falar. E agora nós temos uma missionária num país do Oriente Médio, onde ela poderia, se alguém descobrisse que ela é cristã, ser morta. Mas ela está lá porque ela decidiu amar os muçulmanos, que muita gente não quer amar, mas ela decidiu amar eles. Porque os muçulmanos também, tem muçulmanos crentes, eu já conheci um muçulmano.
que se converteu. Minha mãe sabe que ela também conheceu o mesmo rapaz, um missionário que estava aqui no Brasil, inclusive. E ele falou até para mim assim, que ele nunca pensou que estaria no meio dos cristãos, porque ele foi ensinado desde pequeno a nos odiar. E ele ia ser morto pelo pai dele porque ele aceitou Jesus Cristo. Mas ele não foi morto porque eles estavam na França, e a França não permite que isso aconteça, mas no país muçulmano isso é permitido. Mas nunca mais ele viu o pai nem a mãe, porque ele foi expulso da família dele, porque ele aceitou Jesus. Sabe, você conhece a Lorenda Ford, que é uma missionária, que veio aqui já na igreja e que pregou. Você sabia que a Lorenda ela foi alcançada em uma casa de restauração de drogados? Porque ela foi abusada pelo seu pai quando ela era criança. E ela odiava o pai dela, e ela tentou matar o pai dela por 2 vezes. E ela fugiu de casa, ela foi ser mendiga no meio da rua, porque ela preferia estar na rua do que na casa dela. Para não ser abusada pelo seu próprio pai, que era um drogado também. E sabe, no dia que a Lorenda estava aqui pregando para vocês, o pai dela teve um infarte. E os irmãos ligaram para ela e avisaram o que tinha acontecido. E disseram para ela, como se fosse qualquer coisa, seu pai, o nosso pai, porque os irmãos odeiam o pai. Mas ele não fez nada para esses filhos, mas ele fez para a Lorenda. E a Lorenda disse, eu vou amanhã, o primeiro voo que eu conseguir eu vou para cuidar do meu pai. E ela ligou para o pai dela, e ela falava no celular, pai, fica bom, Jesus vai curar você. Jesus ama você, pai, você não vai morrer. Irmão, me diga quem pode fazer isso, senão Jesus Cristo? A filha que deveria odiar o pai, é a filha que estava indo cuidar do pai, porque ela perdoou ele, porque Jesus Cristo disse que ela deveria perdoá-lo. Sabe, você não pode mudar o mundo, mas Jesus pode mudar o mundo junto com você. Isso aqui são pequenas histórias, porque poderia contar muito mais testemunhos, mas eu até peguei o testemunho de outro missionário, de um missionário chamado William Carey, um britânico que foi enviado para a Índia, e ao chegar na Índia ele descobriu que as viúvas eram queimadas vivas junto com seu esposo. O esposo morria, era a lei da Índia. O esposo morria, então as esposas teriam que morrer no mesmo dia que o esposo, porque ela não poderia permanecer viva se o esposo morreu. Então ela era queimada junto com o esposo dela, e esse missionário decidiu, isso não é de Deus, isso tem que mudar. Deus, faça alguma coisa, use-me para fazer alguma coisa para mudar essa história, e hoje isso não existe mais, mas porque alguém pagou um preço para que isso acontecesse. Um missionário que decidiu acreditar de que as coisas podem mudar, de que Deus pode mudar as coisas. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Vocês, se querem ser missionários, a primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês precisam acreditar que Deus pode fazer o que o homem não pode fazer, o que o governo não pode fazer, o que o dinheiro não pode fazer. O nosso Deus pode fazer. Só Deus pode fazer as pessoas nascerem de novo. Só Deus pode fazer um assassino se arrepender dos seus atos. Só Deus pode fazer um estrupador parar de ser isso. Só Deus pode tirar uma pessoa de um vício das drogas. Deus pode, eu não posso, mas Deus pode. Deus pode restaurar todas as coisas. Então, irmãos, pega junto com essas pessoas. Nós sabemos que nós podemos fazer missões de 3 formas: indo, orando e contribuindo. Então, irmãos, essas pessoas estão indo. Eu estou falando de pessoas que já estão no campo. José já está no Japão. Jussara já está no Camboja. Outros já estão entrando nas prisões, onde talvez, vamos dizer, você não tenha coragem de entrar, eles estão entrando. Outros estão entrando em hospitais. Outros estão em países do Oriente Médio, não sei, na Coreia do Norte, na China, um lugar onde também não pode pregar o evangelho. Então, eles estão indo, eles já estão lá. Se você não pode ir, ou se você ainda não foi, ore por eles. Eles precisam de suas orações. E contribua, irmão.
Existem pessoas que estão lá no campo missionário orando a Deus e pedindo a Deus pelo café da manhã delas. E sabe, aqueles R$10 que você acha que não é nada, pode ser o café da manhã deles. Pode ser a lenha para aquecê-los lá no frio do Chile. Então para de achar que o que você tem é pouco, porque até o pouco na mão de Deus é muito. Porque é Deus quem multiplica as coisas. Seja que nem aquela criança que deu os 5 pães e 2 peixinhos, era o que ele tinha, dá o que você tem, mas queira participar. Não fique de braços cruzados esperando o mundo mudar. Mude o mundo com Deus. Faça alguma coisa. Decida fazer alguma coisa, se envolva com os projetos, se envolva com missionários. Quando o pastor Luiz e Lídia forem viajar, vão pregar o evangelho no Rio Grande do Sul, não sei, receber o convite de alguém, se envolve, irmão. Se você tem R$10, pastor, vou estar orando pelo senhor, eu só tenho R$10, não importa, aquele seu R$10 pode ser o café deles, ou pode ser uma oferta que eles vão levar para alguém lá que vai precisar. Se envolve, pega junto. Você precisa ganhar vidas para o Senhor. Você não foi feito para ser infrutífero. Sabe, de um relacionamento entre homem e mulher nascem filhos. Do nosso relacionamento com Deus, devemos gerar frutos que são filhos que devem ser gerados. Filhos precisam ser gerados desse relacionamento com Deus. Deus não nos chamou para sermos estéreis, nós não somos estéreis, nós não vamos ser estéreis. E nós não vamos chegar com as nossas mãos vazias diante do Senhor. Nós vamos fazer alguma coisa. Existem também outros projetos do Verbo da Vida, que é o Rema Prisional, que você também pode se envolver. É uma forma também de fazer missões. Não é no país de fora, mas é aqui no nosso próprio país. Existem outros, que é lá o projeto do sertão. Existe outro projeto dos pequeninos. Então, irmão, tem um monte de projeto, tem um monte de missionário. Você só não contribui para o evangelho ser pregado se você não quiser. Porque está aí para você participar. Para que a vida que eles ganhem lá também seja sua. Eu gostaria de finalizar com Mateus 25, nós vamos ler do 34 ao 40, Mateus 25, do 34 ao 40, onde diz assim: então dirá naquele dia, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos ao Senhor: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, irmão, quando você estiver amando um mendigo ali no meio da rua, dando para ele uma marmita ou uma palavra, você está fazendo para Jesus. Jesus está recebendo isso. Não pense que você está fazendo apenas para a pessoa. Você está fazendo para Jesus Cristo. Porque você está cumprindo o ID dele. Sabe por que você não pode ir para outros países sem ter sido treinado no seu? Porque pregar o evangelho em outro país é o mesmo que você faz aqui. Se você não ajudar na sua igreja, você não vai ajudar na igreja da África do Sul. Se você não ama os mendigos daqui, você vai amar os mendigos da África? Se você não ora pelas pessoas, se isso não incomoda você aqui, vai incomodar em outro país? Irmão, os missionários que vão daqui para outro lugar, eles só vão fazer aquilo que eles já estavam fazendo nos seus próprios países. Só estão indo amar outras pessoas de outras nações que falam outro idioma, talvez. Se vestam de uma forma diferente. Mas são pessoas igual a mim e a você. Então, eu gostaria nesse momento de que vocês fechassem os olhos. Nós vamos fazer uma oração e eu vou passar a palavra aqui para o pastor. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por tua palavra, Senhor. Obrigado porque você nos capacita, você nos chamou, mas você também é o Deus que nos capacita. Oh, Pai, obrigado porque você não nos enviou sozinho. Jesus foi enviado a esse mundo e ele foi junto com o Espírito Santo, fazendo tudo que o Pai o ensinava e tudo que o Pai dizia para ele fazer. Da mesma forma, o Senhor também nos deu poder
que é o Espírito Santo vivendo em nós, nos capacitando para mudarmos as coisas que não são de Deus nessa terra, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, assim como Jesus Cristo veio para estabelecer o Teu reino nessa terra, usa-nos também, ó Deus, para estabelecermos o Teu reino na nossa cidade, Pai, no nosso estado, na nossa nação e no país, nas nações onde o Senhor desejar. Ó, Pai, em nome de Jesus, que possamos ir, que possamos, Pai, orar por aqueles que já estão no campo, que possamos orar também por as almas daqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, que possamos também contribuir, Senhor, com aquilo que nós temos, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam resgatadas, Senhor, das trevas, das mãos de Satanás, Senhor, e possam, Senhor, vir para o reino de vida, para o reino de paz, de justiça e de alegria, que é o Teu reino, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque você nos deu vida, e você nos deu vida em abundância, e o Senhor disse que aquilo que recebemos de graça, possamos levar de graça também para os demais, Senhor. Obrigado por essa palavra sendo apregoada nos 4 cantos dessa terra. Obrigado por cada missionário que deixou a sua casa, a sua família, a sua nação, Senhor, por amor a essa obra, Pai. Oh, Senhor, obrigado por aqueles que já morreram, Senhor, porque deram a sua própria vida para que outros soubessem que Deus ama o mundo, de que Deus nos perdoou, Senhor, em Cristo. Oh, Pai, obrigado, Senhor Deus, porque não foi em vão. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, obrigado, porque chegaremos nos céus com as nossas mãos cheias de vidas, para glorificar o Teu santo nome. Oh, Senhor Deus, obrigado, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Obrigado pela vida do pastor Band e Jen, Senhor. Obrigado pela Jen que está viva ainda. Que o Senhor a faça prosperar, e também dos nossos pastores e todos aqueles que estão envolvidos nesta obra, Pai, que apesar de todas as dificuldades, não desistiram de pregar o Evangelho, Pai. Eles não vão desistir, mas eles vão perseverar. E obrigado, porque assim como o Senhor acrescentou em Atos, Pai, vidas que iam sendo salvos, nós declaramos, Pai, que na igreja de santos, vidas serão acrescentadas para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.